Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa última aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula de número 25, lembrando que essa aula é sempre voltada para os 6º e 7º anos do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor de Educação Física da Escola Luísa Paraçu Borges e hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo o que nós vimos durante essas aulas no ano de 2020. Nós vamos fazer uma revisão de conteúdos e alguns mecanismos de busca para vocês depois poderem assistir essas aulas online. Então aqui nós trouxemos uma imagem para vocês mostrando os esportes, né? Lembrando que nós falamos de vários esportes durante esse ano e de alguns outros conteúdos também. Antes de falarmos sobre a nossa revisão, na última aula nós falamos um pouquinho sobre as danças brasileiras. Abordamos também alguns conceitos, né? Quais os conceitos utilizados para a dança, né? O que é a dança de verdade, uns tipos de dança e os benefícios que a dança traz, assim como todos os tipos de atividade física, os benefícios que a dança traz para os praticantes. Então, nós vamos fazer uma revisão, vamos fazer um apanhado de tudo que nós vimos durante o ano, né? Um compilado, né? O que é um compilado? Um pouquinho de cada aula. Né? E alguns mecanismos de busca de aulas online, onde nós vamos poder assistir essas aulas. Professor, perdi a aula, não consegui assistir, não deu tempo de assistir naquela semana, como que eu faço para assistir essas aulas depois? Nós vamos ensinar isso para vocês hoje. Então, nos próximos slides agora, nós vamos rever alguns dos principais conteúdos que nós falamos durante todo o ano letivo de 2020, durante essas nossas aulas remotas. Nós vamos abordar também conteúdos de forma panorâmica e superficial, bem rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho de cada um. E apenas com o intuito de relembrar alguns conceitos da educação física e do movimento realizado durante as nossas aulas, né? Então nós vimos diversos tipos de movimentação, né? Vimos o porquê de cada um desses conteúdos estarem presentes dentro das aulas de educação física e também vimos a importância de vocês tentarem praticar todos, né? Vocês vivenciarem. Então, algum esporte, alguma prática esportiva que você talvez nunca tenha feito, você pode oportunizar isso de alguma forma, né? Fazer de uma forma caseira, de uma forma diferente dentro do seu lar. Então nós vimos, lá no início do ano, nós vimos o que são as habilidades físicas, né? O que eram as habilidades físicas? Então as habilidades físicas são todos os movimentos aprendidos e incorporados por um indivíduo, e isso é incorporado ao nosso repertório motor. O que seria isso então? Todos os movimentos que nós aprendemos lá desde bebezinho, quando nós aprendemos a segurar, quando nós aprendemos a engatinhar, aprendemos a ficar de pé, aprendemos a agarrar, lançar, saltar, todas essas habilidades físicas, elas são aprendidas durante a nossa vida, né? Então nós aprendemos passo a passo, ano após ano, mês após mês. E essas habilidades, elas são incorporadas ao nosso repertório motor. O que seria esse repertório motor? Seria uma caixinha onde a gente guarda tudo aquilo que nós aprendemos. E essa caixinha é o nosso cérebro. Nós guardamos tudo que nós aprendemos dentro dessa caixa. Então, cada movimento que você aprende, ele é guardado. E quando você vai fazendo, você vai praticando, esse movimento vai ficando cada vez melhor. Então, a prática vai levando você a fazer os movimentos de uma maneira melhor. Então, quando você quer jogar bem futebol, você precisa fazer o quê? Jogar futebol. Quanto mais você joga, melhor você fica. Se você quer aprender a cozinhar, se você quer aprender a mexer no computador, tudo que você precisa fazer é começar. Então a nossa cultura, aonde a gente vive, os nossos costumes, aonde a gente viveu, influencia diretamente nos nossos movimentos. Então os nossos movimentos, eles são aprendidos também de acordo com o local onde a gente vive. Por que isso acontece? Porque dependendo do lugar onde você mora, com as pessoas que você cresceu, você aprendeu outros tipos de práticas motoras, aprendeu brincadeiras diferentes, práticas esportivas também diferentes. Isso faz com que o seu repertório motor, aquela caixinha de movimentos onde a gente guarda tudo que nós aprendemos, seja diferente daquilo do nosso amigo, por exemplo. Então, da onde a gente vem, aonde nós vivemos, influencia diretamente no nosso comportamento motor. Então, o que você sabe de movimento, talvez seja um pouquinho diferente do que o seu amigo saiba de movimento. Só que isso não quer dizer que se os dois praticarem agora, a partir de agora, movimentos parecidos, vocês talvez tenham desenvolvimentos diferentes ou até desenvolvimentos iguais, dependendo do tipo de prática. Então, comportamentos e gestos do meio em que se vive. Então, o meio influencia diretamente na formação do nosso comportamento motor também. Não só no comportamento de atitudes, mas também no nosso comportamento motor.
O lazer, falamos também bastante sobre o lazer. O que é o lazer, né? O lazer é o nosso tempo livre. Nós precisamos de um tempo livre. Todo mundo gosta de ficar naquele tempo sem obrigação. Então isso é o lazer. É aquela atividade que você faz nos seus tempos livres, como uma forma de diversão. Então o lazer é o tempo livre de uma pessoa. Ele trata de movimentos em que não se trabalha, em momentos que você não está trabalhando. Né? Ou ainda de uma forma não obrigatória. Então eu quero fazer uma natação, mas eu não quero fazer uma natação porque alguém está pedindo para eu fazer. Eu quero estar lá naquele momento porque eu gosto de nadar. Ou então pegar uma bicicleta, fazer o ciclismo, porque não porque alguém pediu para eu fazer, mas porque eu gosto de fazer. Então isso é o lazer. Eu faço a atividade física porque eu gosto, aquela prática. Então o lazer ele é necessário. Né? Existem dois tipos de lazer, lazer ativo e lazer passivo. Nós vamos sempre dar prioridade para o lazer ativo, que é aquele lazer que nós movimentamos. Porque assistir televisão, mexer no celular também são formas de lazer, mas nós precisamos de lazer mais ativo, lazer prático, lazer que se movimenta. Nós vimos também as estruturas do corpo, né, e a relação com o movimento. Nós vimos que o nosso corpo ele tem vários componentes, várias partes, né, importantes para que contemplam os nossos movimentos. Então o movimento ele é feito através desse conjunto de todas as estruturas do corpo. Então veja alguns deles. Nós temos aqui os músculos, os órgãos, as articulações e etc. Né? Sem esses componentes, jamais poderíamos nos locomover ou alcançar nossos objetivos diários. Então, à medida que nós praticamos exercício, essas estruturas elas ficam mais fortalecidas também. E essas estruturas elas são as responsáveis por fazer todos os tipos de movimentos nossos. Nós vimos também, né, que o movimento humano, né, através do movimento humano, nós conseguimos alcançar nossos objetivos diários. Então, como ir ao supermercado, expressar ideias, conceitos, trabalhar, exercitar. Então, graças aos movimentos que nós fazemos as práticas diárias. Então, ir ao supermercado, você tem que caminhar, você tem que empurrar o carrinho, você tem que levantar o braço para pegar o produto na prateleira. E todos esses movimentos são realizados graças àquelas estruturas físicas e graças aos movimentos humanos. Todos aqueles movimentos, lembrem-se sempre que nós aprendemos e guardamos na nossa caixinha, que é o nosso cérebro. A capacidade do movimento humano. Então, quais as capacidades que o movimento humano ele pode ter, né? Então, são fundamentais para quê? Para garantir a sobrevivência do ser humano e suprir as suas necessidades. Nós, seres humanos, portanto, temos 7 capacidades físicas. E essas capacidades, elas são treináveis. Lembrando sempre, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica em qualquer tipo de atividade. Então, quais eram essas capacidades físicas que nós vimos? Nós vimos a força muscular, a velocidade, a resistência cardiorrespiratória, que é a resistência do coração e da respiração dos nossos pulmões, a resistência muscular, que são as resistências dos músculos esqueléticos do corpo, a potência desses músculos, que é a capacidade deles realizarem os movimentos de uma maneira mais efetiva, o equilíbrio e também vimos a flexibilidade. Aqui nessa imagem aqui, um atleta passando o bastão para outro num revezamento de atletismo. Nós vimos o parkour também, que é uma forma de atividade, uma modalidade crescente, né, que vem crescendo cada vez mais, que é um esporte urbano, que é se deslocar de um lugar para o outro, usando técnicas para saltar, pular obstáculos, escadas, muros, corrimãos, calçadas, árvores. Então são atividades físicas de escalada, de transposição, de salto, de descida e de rolamento. Vimos também um pouquinho de ginástica geral. Né? O que era a ginástica geral? É uma quantidade de movimentos que englobam modalidades competitivas e não competitivas. É uma prática de uma série de movimentos que incluem força, flexibilidade, coordenação motora. Vimos que também tem 2 tipos de ginástica, ginástica artística, ginástica rítmica. E elas aperfeiçoam, assim como todo movimento físico, né, todo esporte, aperfeiçoam o físico e o nosso mental. Esse é o conjunto que a gente não consegue separar. Vimos o ciclismo de competição, o ciclismo também é outro esporte que vem crescendo cada vez mais, praticado sempre com uma bicicleta, e o praticante desse esporte se chama ciclista. Em uma competição, o ciclismo, o objetivo do corredor é concluir esse percurso da prova antes dos outros competidores. Então o ciclismo é uma atividade que também ela é rítmica, porque ela repete os movimentos, né? E ela também desenvolve o sistema cardiovascular, perda de peso e outras coisas mais. Vimos também os jogos eletrônicos, né, que hoje também cada vez mais crescentes, né, que são chamados de esportes. Né? Quem aqui não gosta de fazer aquele joguinho no celular ou aquele joguinho no videogame, ou ainda agora nas novas TVs, aqueles joguinhos nas TVs. Então o jogo eletrônico hoje é considerado como um esporte. Então existem competições de jogos eletrônicos. Então os atletas eles têm uma estrutura profissional, têm treinamento, né? Eles têm
fazem transmissões online, né, tanto pela TV como pelos canais de internet, né? E ainda disso, tem 4 pilares que fazem a engrenagem desse esporte acontecer, que são os jogadores, as empresas de jogos eletrônicos, né, cada vez mais crescentes, as ligas, que são as competições, né, e as plataformas de streaming, que são aquelas plataformas de transmissão de jogos. E por último, né, nós vimos nas últimas aulas as danças brasileiras, que elas surgiram numa fusão com a cultura europeia, africana e árabe. Lembrando sempre que o nosso país ele foi miscigenado, né? Ele foi colonizado por diversos povos. E esses povos, quando eles vieram para o nosso país, trouxeram a cultura deles também. E quando traz a cultura, lembre-se sempre, a cultura ela engloba diversas coisas, como costumes, vestimentas e a dança também. Então ela é considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grande destaque no mundo, né? Muitas das danças brasileiras, da cultura brasileira, é conhecida no mundo todo, principalmente as danças folclóricas. E agora, né, para nós falarmos agora do nosso segundo tema da nossa aula de hoje, vamos aprender agora como fazer o mecanismo de busca nas aulas online. Onde que eu vou achar essas aulas, professor? Em que lugar que eu posso assistir as aulas que eu não pude assistir? E para explicar isso para vocês, eu vou chamar o meu amigo aqui, professor Wallace, para dar um pequeno detalhe para vocês de como a gente vai encontrar essas aulas. Opa, tudo bem, professor? Estamos aqui para dar uma instrução aqui para o pessoal, tá? Bom, pessoal, a gente está chegando hoje na nossa última aula, então nós temos aí essas aulas arquivadas no YouTube para que vocês possam rever, aprender mais sobre esses assuntos, que vocês estejam com curiosidade, interesse, tá? E é fácil chegar lá. Você vai ter que encontrar o canal do Ceforp no YouTube, tá? O que é Ceforp? Ceforp é o Centro de Formação da Secretaria de Educação, tá? E você vai encontrar o canal Aulas Remotas Ceforp Barretos. Então vamos aprender como é o caminho para chegar lá? Então aqui essa é uma imagem pelo computador do canal, ó, tá vendo o canal Aulas Remotas Ceforp Barretos, tá? Tá todos os vídeos aqui, ó, tá vendo a setinha? E aí, pra gente chegar, a gente tem um passo a passo. Como que é? Primeiro de tudo, você vai lá na aba Ceforp, escreve lá na aba de pesquisa do YouTube, escreve Ceforp Barretos, ok? E dá o Enter, né? Aperta o botão para poder pesquisar. Vai aparecer o canal do Ceforp, você vai clicar no canal do Ceforp para entrar nele, e depois você vai procurar na aba de cima, vai ter início, vídeos, até chegar nas playlists. Playlist que é um lugar onde vai estar aglomerado por partes as aulas. E aí você vai procurar a playlist de educação física. Procurando a playlist de educação física, vão estar lá todas as aulas de educação física. Tanto da turma de vocês, quanto de outras turmas. Então sempre procure as aulas que estejam relacionadas ao 6º e 7º ano. E é assim que você facilmente pode reassistir qualquer uma das nossas aulas. E fica aí para você matar sua curiosidade, aprender mais. E até nos outros anos você também poder utilizar isso para aprender mais e como pesquisa também. Certo? Vamos falar um pouquinho da nossa equipe aqui. Então, aqui, a gente teve várias aulas com vocês aqui. O principal nome da equipe é o professor Maurício, que teve que estar aqui do meu lado. Teve aqui muitos dias com vocês, né? Alguns dias eu substituí ele, quando ele não pôde estar, por alguma imprevisto. Mas ele era o rosto que vocês viam aqui ensinando todas essas coisas para vocês. Também tivemos uma participação do nosso professor Ulisses também, que fez uma aula lá no começo do ano, uma das primeiras aulas, que também compôs a equipe. E também tivemos o nosso professor André Ferreira. O André Ferreira, ele não esteve nenhuma vez aqui na televisão com vocês. Mas ele foi muito importante, pois ele nos ajudava a fazer a construção das aulas para que a gente pudesse apresentá-las para vocês. Então ele pesquisava, ele escrevia, ele punha tudo aqui nos slides para apresentar para vocês. Então foi uma pessoa muito importante na construção e também na hora da aplicação, facilitando o trabalho de nós que estávamos aqui, podendo apresentar as aulas para vocês. Então também foi uma peça muito importante da nossa equipe e fica o registro aqui da imagem dele, o professor André Ferreira. E também a composição aqui da equipe comigo, que substituiu o professor Maurício algumas vezes e ajudando aqui a organizar todas as aulas, e também o nosso professor Marlon, coordenando também essa parte da organização e da preparação de todas as aulas.
Tá ok? Então fica aqui o nosso recado de sempre, né, professor Maurício? De se cuidar, que ainda estamos em momento de pandemia, né? Então, fica esse recado. E fica as suas considerações finais, professor. Dê o seu recado final aí para os alunos nesse fim de ano, nessa última aula que nós estamos tendo esse ano. Foi um ano diferente, né? Foi um ano onde todos tivemos que reaprender a dar aula. Tivemos também que aprender a ensinar de uma forma à distância. Sei que vocês gostam da atividade física, da prática física lá no dia a dia, né? De participar ativamente dentro das aulas de educação física, mas como no momento a gente não pôde, nós tivemos que nos adaptar. Então eu espero que vocês tenham gostado, nós fizemos o máximo possível para que vocês se aproximassem das quadras mesmo sem estar lá. Então fica o meu abraço para vocês, fica aquela consideração para todos e que o ano que vem nós possamos estar firmes e fortes juntos, né, presencialmente lá durante as aulas de educação física, tá certo? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.